Olá, amigos! Estamos começando mais um Momento Empresarial que hoje vai falar do mercado publicitário. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Bruno Franco, que é diretor de criação da Tubi. Bruno, seja bem-vindo ao Momento Empresarial. Obrigado. Eu agradeço aí a sua presença para a gente falar desse mercado, que é um mercado tão empolgante, né? Um mercado onde a criatividade que impera. E diante de um cenário agora que estamos passando, todo mundo sabe, o índice de confiança, o problema macro que passa o planeta e as suas consequências aqui no mercado brasileiro, né? O país também que passa por problemas estruturais e políticos nesse momento. Então há um momento realmente de atenção, né? Mas ao mesmo tempo é um momento de muita criatividade, porque é nas crises, enfim, nos momentos de dificuldade que aparecem as grandes ideias, aparecem as grandes saídas, né? Fala um pouco para a gente desse cenário. Aquele jargão, né, que nas crises é que a gente percebe oportunidades, né? Uhum. A gente fala muito sobre isso, inclusive entre nós, na própria Associação dos Profissionais de Propaganda. Na APP. Na APP, que a gente faz parte da diretoria. Nos nossos papos informais também, porque é claro que a gente entende que existe uma sensação de queda de venda. Essa sensação, ela não é só sensação, ela está acontecendo naturalmente. Só que não é só porque nós estamos em crise. As pessoas, elas não estão simplesmente parando de gastar, elas estão gastando com mais inteligência. Uhum. Então, antigamente, às vezes uma compra que era muito por impulso, 100% por impulso, a compra por impulso ela nunca vai acabar, porque nós somos movidos por emoções, né? Uhum. Se a gente for pensar nas nossas necessidades básicas, você não precisa ter um carro com motor super potente, nem com ar-condicionado inteligente. Você precisa simplesmente, de repente, de um ar-condicionado um dia que está muito quente, um volante macio e um motor que consuma pouco e que tenha um bom desempenho, né? Uhum. Só que nós temos uma tendência natural a criar necessidades em cima de necessidades, que é o nosso famoso marketing, né? O ciclo de necessidades. Você conquista um carro, seu primeiro carro 1.0, você vai querer depois ir para 1.6, depois vai querer ir para um 2.0 com luxo. E a coisa de atender as necessidades é o seguinte, é muito difícil, os criativos conseguem visualizar isso, porque a maioria das necessidades dos clientes praticamente são atendidas pelo mercado e pela concorrência. O grande desafio é descobrir necessidades que ainda não são atendidas. Sim. Ou necessidades que eles ainda nem perceberam que teriam essa necessidade. Que existem. Que existem. Por exemplo, você vê o iPhone. Antes era um telefone, hoje não. Hoje é um conjunto. Hoje ele é muito mais que um telefone. Hoje às vezes ele nem é telefone. Nem é telefone. Quer dizer, então, eram necessidades que a gente tinha e a gente não sabia que você tinha, que a sua vida ia mudar, ela ia ser facilitada, ela ia te ajudar na informação. Quer dizer, isso antes ninguém projetava um computador de borda manual, né? A coisa de poucos anos atrás. Isso. E hoje é necessidade. Hoje é necessidade. Hoje é básico. E a gente não sabia dessa necessidade. Isso. Quer dizer, então foi a tecnologia que nos trouxe uma nova necessidade. Exatamente. Então, eu acho que esse momento é o momento justamente de você encontrar novas necessidades. E tentar descobrir necessidades ainda que as pessoas não perceberam. Né? E o que eu vejo com relação à crise é isso. Uhum. As pessoas, elas não estão simplesmente comprando, porque nós temos números, você sabe bem, de 85% das compras do supermercado são por impulso. Quer dizer, o cara, se ele não fizer uma lista, 85% do carrinho dele é que ele decidiu no momento. O que a gente vê, por exemplo, eu acredito que o consumidor brasileiro, ele passou por uma escola, se endividou bastante, teve que corrigir essa dívida, está ainda com o seu índice de endividamento muito elevado, alto. Então sobra muito pouco para o consumo. Uhum. E nós, da criatividade, vocês, principalmente das agências de propaganda, a gente vê que estão impulsionando cada vez mais o ponto de venda. Isso. Né? Porque, na verdade, o que acontece, inclusive com base em número também, o fluxo no ponto de venda, isso é uma informação legal, o fluxo no ponto de venda não diminuiu proporcionalmente à venda de muito produto. Uhum. Então, o que nós estamos conversando muito? De repente, às vezes, é uma hora de segurar um pouco um trabalho de mídia massificada, que não pode nunca ser largado, nunca pode ser largado de forma nenhuma. Não pode ser largado. Se tirar a mídia da cerveja, não vende cerveja. Não vende cerveja, porque a maioria dos produtos, a percepção da venda ela é no outro dia de manhã, uma mídia que entra hoje. A maioria
geral, para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de público. Tanto é que nós os antigos publicitários, fazíamos, não existiam os recursos que existem hoje, então nós fazíamos uma pesquisa que chamava-se Day After Recall. Day After Recall. Então a gente fazia no dia seguinte, fazia propaganda, por exemplo, da Coca-Cola, e no outro dia ia com o filme nas ruas, punha as pessoas para assistirem ali em loco e fazia a pesquisa e avaliava se foi impactante ou não aquela mídia para deixá-la com a continuidade no ar. Né? Isso. Nós no interior, vamos dizer assim, a gente não tem essa verba para fazer isso, que de repente tinha em outros mercados. Né? Anos 80, né? Eu vivi um pouco da era, vamos dizer assim, sem tecnologia, porque meu pai, você sabe bem, ele tinha a agência faria quase 30 anos, a agência dele, que já não existe mais, que é a antiga Contracapa. E eu vivenciei esse período antes do computador, eu vivenciei o começo do computador na agência. Então, assim, o trabalho antigamente era muito mais valorizado porque ele demandava muito mais esforço. As agências de propaganda tinham um verdadeiro estúdios, né? Exatamente. A agência ela tinha mais artistas do que publicitários, técnicos em comunicação, no que a gente acabou de falar de entender necessidades, de estudar mercados. Não era tanto com relação... Lógico que eu não posso falar que não era tão inteligente, porque na verdade não é questão de inteligência, é questão de quantidade de informações. Hoje a gente tem muito mais informação disponível do que antigamente, não tem? Até pela internet mesmo. Só para você ver, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação de marketing lá na Escola Superior de Propaganda, foi no ano justamente que estavam inventando o posicionamento e a segmentação. Posicionamento. E segmentação. Isso em 1982, que foi no ano que eu nasci. Pra você ter uma ideia... Quando o posicionamento chegou. Como que a gente trabalharia hoje sem posicionamento? Aí você me perguntar, eu ia apanhar. Então, a gente ia ter que ficar 5 dias reunindo com o cliente, fazendo uma imersão. Quer dizer, você vê, só a partir dos anos 80 que o mercado se preocupa em posicionar e segmentar os mercados, que foi o All Rise e o Trucker, que era o nome, não me lembro o segundo nome. Também não mas sei. Não era o All Rise, que era e o livro do Kotler, que é hoje que é a Bíblia. Que é a Bíblia aí, ele tinha 100 páginas, hoje ele tem 1000 páginas. 1000 páginas, né? Desses 1000, acho que 900 são de case, né? Então, eu acho que as 100 iniciais não mudaram muito, não. Mas você vê o quanto o marketing evoluiu, né? A propaganda, consequentemente, junto. Hoje a gente chega para um cliente, lógico que a gente tem que colher muita informação. Se você não fizer uma imersão de verdade, você não vai entender a essência, tanto da questão do que a gente pode explorar de necessidade para poder... Porque na hora que a gente vai criar um conceito, a gente tem que entender, você sabe bem disso, você já foi meu professor, inclusive, né? Obrigado. Quando a gente vai desenvolver um conceito, a gente tem que exacerbar um diferencial do cliente que vem do posicionamento. Que é aquela perguntinha, né? Quem vende o quê, para quem, com que vantagem competitiva. Só que muitas vezes o cara até não entende o que é vantagem competitiva. O cara fala assim, eu tenho um melhor atendimento. Não. Vantagem competitiva é uma coisa que você tem que seu concorrente não tem. E às vezes o cliente não sabe cadê isso. Ele não sabe dizer qual que é essa vantagem. As agências, principalmente aqui no interior, a gente tem esse desafio de tentar descobrir junto com o cliente qual que é a vantagem competitiva dele. Porque provavelmente ele tem. Senão ele não estaria no mercado. Né? Bom, Bruno, então a gente estava falando do mercado, a mudança necessária agora nas campanhas, nos conceitos, justamente porque o mercado está diferente, o mercado mudou, o consumidor está muito mais atento, fugiu das prateleiras dos supermercados. Então hoje a gente vê que as pessoas continuam indo ao supermercado, como você falou, mas estão reduzindo as compras, né? A gente vê também um fenômeno que você deixa de comprar marca de primeira linha e passa a comprar as marcas combate, as marcas de segunda linha. Quer dizer, então as grandes marcas nesse momento sofrem. Né? Porque elas não são mais a primeira opção, passam a ser a segunda opção. E a gente vê o quanto teremos que ser criativos para poder passar por esse momento, um momento que a confiança desapareceu. O que você falou agora é uma coisa que a gente percebe muito com dados que a gente recebe das entidades que a gente assina. E o consumidor, ele não é nem questão dele estar deixando de consumir uma primeira marca. Ele está sim avaliando se vale a pena ele pagar mais caro por algum produto que é igual. Só que ela está deixando de fazer isso para ter dinheiro para comprar um outro produto que ela, às vezes, ela não compraria se ela deixasse o dinheiro dela naquele outro. Então, tem produtos que a gente fala assim, não, mas esse produto é caro, ele não vai vender. Na verdade, está vendendo mais. Porque
né? O que a gente acabou de falar, ele está deixando de gastar com um produto para poder comprar outro, na verdade. E tem uma diferença aí, porque você vê, nos segmentos, vamos dizer, C e D e tal, está sentindo muito a crise. Sente. Agora, você pega o mercado de luxo ou mercado classe A, né? Você não está sentindo crise, muito pelo contrário. Para eles está um momento muito favorável, onde você tem uma oferta, né? Então a gente vê os automóveis, então a gente vê, por exemplo, a fila para comprar, por exemplo, o Jeep, por exemplo, essa nova marca que está sendo produzida no Brasil. Fila de espera. Fila de espera. Você pega a Honda também, aquela piruona da Honda. HRV. Também uma fila de espera longa. Quer dizer, então você vê que no mercado de luxo, ou no mercado mais premium, as pessoas estão... A gente vê, por exemplo, no shopping, as lojas de marcas mais expressivas, mais famosas, que atuam no mercado de luxo, não estão sentindo a crise. Já as lojas, o comércio, que é o que... Vamos supor, que alimenta praticamente o mercado, principalmente as agências de propaganda também vivem muito do mercado. A gente vê também para o próprio CDL agora tentando ações, por quê? Porque é um volume muito grande de lojas fechando, redução de empregados, quer dizer, isso sinaliza, quer dizer, é preocupante para a economia regional, né? E aí é a hora que a gente fala, às vezes, esse cenário todo ele começa a causar um negativismo e um pessimismo. Isso é muito ruim, porque, como a gente falou no começo da nossa entrevista aqui, são essas horas que a gente tem que realmente perceber oportunidades. E às vezes o cliente, o anunciante, os lojistas, como você falou, realmente está tendo esse problema. Só que eu acho que é muito em decorrência do próprio trabalho da pessoa. Não é a hora de baixar a cabeça, é a hora de ir para cima. Então, vamos dizer assim, como o consumidor está mais criterioso, é a hora de você comunicar com mais qualidade. Não tem como não deixar de comunicar. Eu não estou simplesmente vendendo um peixe de agência, falando assim, não, vai, gasta a sua grana com a sua agência, vai para a televisão, vai para a rádio, vai para jornal, Não é questão disso. É questão que se você não for, as vendas criteriosas que os consumidores estão, vamos dizer assim, as compras que os consumidores estão fazendo criteriosamente, vão deixar de ser do seu produto para ser do seu concorrente. Esses dias eu vi ter uma promoção assim, compre uma compra lá, uma calça e ganhe uma camiseta, por exemplo. Então o que você viu? Você viu que ele estava com estoque lá de camisetas e tal, precisava alavancou a venda de calça em cima disso. Então eu falo, bom, o que eu vou fazer? Para não ficar com estoque parado, vou desovar estoques, dando isso como Exatamente. E aí o consumidor tem que ser mais... Aí o consumidor, nesse momento, ele está aproveitando. E ele tem que nadar de braçada mesmo, porque ele vai ter muita oportunidade. E o comércio tem que ver que agora é hora das margens, margem de contribuição dos produtos reduzirem. Natural. Vai trabalhar com uma margem menor, vai ter que ter uma linha de economizar em gastos fixos, enfim, é uma hora realmente de... O consumidor está criterioso, ele está comparando, ele não está mais simplesmente comprando no impulso. Então, realmente, é natural que os produtos tenham uma queda de preço. É a lei da oferta e demanda, é uma coisa natural. Agora, um ponto que eu queria entrar, Bruno, é o seguinte, o que a gente vê, você está sentindo também que no mercado publicitário, no mercado de agência, dos veículos, principalmente os veículos locais, começa a ter uma mudança muito grande do comportamento dos clientes de agência. Então, hoje a gente enfrenta um mercado que você tem uma grande concorrência de agências locais de propaganda que brigam por uma verba pequena, mínima, mesmo porque a cultura da nossa cidade, da nossa região, ela é avessa, está se adaptando, está mudando, mas quanto ao investimento em comunicação, até talvez por desconhecimento, enfim, as razões são... Acho que isso é coisa de mineiro. De mineiro, né? Mineiro. Quer dizer, e a gente sente assim, por exemplo, começa, a surgir os blogs, começa a surgir as redes sociais, as empresas que administram redes sociais, as blogueiras, que acabam concorrendo. Hoje você vai... Indiretamente. Você vai numa estratégia de mídia, hoje você fala assim, você vai fazer Paranaíba, Canal da Gente, SBT e Globo. O cara fala, pô, mas espera aí, com esse dinheiro aqui do Jornal Nacional, que custa, sei lá, R$5.000, um comercial de 30, assim, com 5.000 eu posso pôr 4 blogueiros, um mais e consigo ter uma cobertura. E ele não está errado, ele vai ter uma boa cobertura. Talvez de certo modo. Talvez vá dirigir até para um público mais específico. De vez em quando. Lá na agência, por exemplo, nós temos uma área web. Por quê? É o que a gente fala muito. Não tem
Não existe mais essa separação. Hoje não tem como você fazer uma comunicação offline sem uma comunicação online. Inclusive, tem até uma coisa que o pessoal fala, o online e o offline. Na verdade, hoje isso é a mesma coisa, é tudo junto, é tudo emendado. Porque é o seguinte, questão de investimento, a gente tem que medir questão de custo por mil. Quanto você está gastando para atingir cada grupo de 1.000 pessoas de público-alvo seu? Lógico que esse investimento tem que ser direcionado por quem entende. Né? Porque senão o cara vai gastar dinheiro à toa. Para mensurar é difícil. Mensurar é difícil. Agora, por exemplo, aí que está. A rede social. Com relação à internet, você mensura tudo. Tudo. Até a hora que o cara. Não existe proposta que a gente faz para um cliente nosso que não é baseada em número. E já com relação ao offline, a gente já sofre um pouco mais com o número, porque os grandes softwares de desenvolvimento de mídia, ele ainda é inacessível para o nosso mercado. Inclusive, a gente estava até negociando com o Ibope para trazer, você percebeu? Eu participei diretamente dessa negociação. Nós conseguimos viabilizar, só que no fim 7 agências entraram, a gente precisava de 10 para entrar. Só que é uma coisa que ainda vai rolar, nós vamos trazer esse problema. Só que o que é legal disso? A gente ia conseguir chegar para o cliente e falar você vai atingir tantas pessoas do seu público que você tem que gastar só isso. Hoje a gente faz a mídia muito empiricamente. Ela dá resultado? Dá, porque nós temos experiências e temos números que as emissoras nos fornecem. Porque quando você quer número, você quer IVC para revista, para jornal. Você quer o Ibope para poder... Mídia audiência, participação, share. E na rede social você na internet você tem um número à vontade. Você tem um número à vontade, você tem Google, exatamente. Você tem... Então hoje não tem como, hoje não existe um planejamento da agência hoje que não tenha web no meio. Não tem como não ter, tem que ter. Porque o que acontece? Hoje as pessoas... Tem muita coisa que eu vou falar aqui que o pessoal vê muito na televisão, até chato de falar, mas hoje as pessoas são multitela. E não é questão de idade, de 20 anos, 18 anos, geração Z, Y, A, B, C, D, não. A sua geração, qualquer geração, a minha geração, televisão com tablet na mão, celular, vendo Globo News no celular, você quer informação. Exatamente. E hoje existem vários tipos de ação local, que quando você está na Globo News, vendo a Globo News, uma ação local vai te impactar dentro do Globo News. E aqui você, por exemplo, no canal da gente, o canal que você está aqui presente, nós temos um aplicativo no celular. Então você pode assistir o canal da gente. Por que vocês têm? Porque é fundamental. Não tem como não ter. Então, você vê, hoje então, você pode acessar no cabo, né, no canal 15 mesmo, na televisão. Você pode ir na internet, que é simultâneo, você assiste o canal da gente. Ou pelo celular você assiste o canal da gente. Quer dizer, eu estou falando do canal da gente, que é um canal a cabo local. Você imagina Globo... Porque a obrigação dos grandes canais, dos grandes veículos de comunicação, para eles terem atratividade e audiência, é uma coisa básica. Eles têm que ter conteúdo. E hoje você tem que ter conteúdo à disposição do público para a hora que ele quiser. Não é isso? Bom, Bruno, então nós falávamos dessa diversificação necessária hoje, porque as pessoas são impactadas pelo celular, pelo tablet, pelos sites de internet e também pela mídia exterior, os outdoor. A mídia convencional. A mídia convencional que está aí. E principalmente o ponto de venda que a gente vê hoje, por exemplo, um esforço muito grande, já que as pessoas estão muito seletivas, se investe muito no ponto de venda, porque é onde que é o que a gente chama realmente, que se dá o nome de merchandising, é justamente a ação que você faz no ponto de venda, onde a decisão é mais rápida. Isso. É a mídia mais eficiente, porque você põe ali, a pessoa olha, sente-se atraída e acaba fazendo a compra. Então a gente vê que nesse momento essas ferramentas são utilizadas. Agora, voltando ao assunto das redes sociais, a gente vê aqui na cidade a dificuldade hoje das agências de propaganda trabalhar com as mídias digitais. Então a gente vê agência que abre esse setor, depois fecha, depois terceiriza. Eu pergunto, será que as agências de propaganda têm vocação para desenvolver esse gerenciamento, esse trabalho? Porque é um trabalho muito complexo. O que acontece é que as agências perceberam que uma parte da verba foi para isso. Se uma parte da verba foi para isso, a agência fica, ela percebe a oportunidade de ter essa verba dentro da agência. Só que não é um trabalho simples. Eu te falo que não é um trabalho simples porque eu fiz esse trabalho durante algum tempo apanhando muito, porque não tinha, é o que eu falo, a gente não tem uma base técnica, teórica, não tem faculdade de redes sociais, não tem faculdade de marketing focado em web. Tem pós-graduação, mas não é técnico. Hoje você tem alguns livros, mas não tem muito. Então acontece, a gente aprendeu apanhando. A gente toca redes sociais na agência desde a época do Orkut. E a gente aprendeu apanhando. O próprio Facebook, ele muda todos os dias, cara. Antigamente você não existia fanpage, existia só
a sua própria página, que é como se fosse uma página de uma pessoa, de repente virou fanpage, aí ele deu a possibilidade que a gente convertesse as páginas dos clientes em fanpages, que são páginas de empresas. E a página de empresa você não pode adicionar ninguém, você tem que esperar, você tem que ser atrativo, ter conteúdo atrativo o suficiente para que as pessoas sejam seus fãs. Porque a pessoa não quer ficar vendo o preço do seu produto, ela quer ver informações relativas ao seu segmento, que seja interessante para que é o conteúdo. E é aí que está o desafio da agência, entender como desenvolver conteúdo. Inclusive a rede social, ela te dá a chance de você ver, por exemplo, se a sua comunicação ela está desvirtuando de público ou de região. O tempo todo. Você vai monitorando e vai adequando aonde você quer chegar no seu público. O tempo todo monitorando. Então, é aí que eu vou concluir. Quem quer mexer com isso tem que ter uma área específica na agência, tem que ter pessoas qualificadas, treinadas. Senão, não vai dar certo. Vai tirar dinheiro do cliente, ele vai investir, não vai ter resultado e vai dar 3, 4 meses. Eu vou falar assim, mas eu não tive, ninguém procurou meu produto aqui falando que viu no Facebook. Não, eu acho incrível que você entra, por exemplo, você procura uma loja de varejo para procurar preço. Você acabou de procurar, olhou, a hora que você vem para o Facebook, aparece trocentas ofertas para você. Te seguindo. Te seguindo em tempo real. Isso é o que a gente chama de remarketing. O que acontece? Quando começou esse tipo de produto, ele estava mais acessível a grandes empresas digitais nacionais. E até no começo, nós mesmos mexemos com isso, a gente começou a falar assim, gente, o que esses caras estão fazendo? Como que isso funciona? Depois que a gente começou a ficar viável, aqui em Uberlândia eu acho que quase ninguém sabe fazer isso. Hoje a gente tem esse know-how dentro da agência. Porque nós temos um sócio que é professor da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, veio do Rio de Janeiro. Ele dá aula no Brasil inteiro, ele é totalmente marketing digital. Ele virou sócio da agência. Porque a gente... já tem grande. Tem assim, o Bruno Figueiredo faz um bom trabalho. A Seven do Fabão e do Vitor Barão. A vice-versa do Felipe. Vice-versa. Para mim é uma das grandes referências da região. Empresas que já estão atendendo a agência, atendendo os grandes clientes. Tem sim. E o que acontece? Aí que eu vou voltar naquilo que a gente estava falando antes. Tem que ter gente especializada em técnica, porque quando esse sócio entrou na agência, é complicado. Quando esse sócio entrou na agência, a gente percebeu que a gente fazia muita coisa certa, mas tinha muita coisa que a gente estava fazendo errado. Então, por isso que eu falo, agências, tomem cuidado quando vocês vão falar que faz rede social. Porque não faz, não é simples assim. Tem que ter um conhecimento técnico, porque não é simplesmente... E necessita de investimento, né? Necessita de investimento. Porque você hoje vai pegar um material humano como esse, um criador como esse, ele não ganha pouco. Não ganha pouco. E eles têm uma forma de trabalhar muito diferente, é um público muito diferente. Trabalham em casa, trabalham em horários da noite. Cara, você coloca um post lá, você dá uma analisada nesse post. Ele teve engajamento, ele teve visualização, porque hoje você não mede só curtição. Esse post teve pouco curtido, mas ele teve 5 mil visualizações, é um belo de um trabalho. Então a gente colocou um post, deu 1 hora e meia, ele começou a não dar resultado, a gente vai deletar e ele vai fazer outro. Então às vezes o que acontece? Isso é até uma coisa que vira um problema, porque você tem um nível de trabalho muito alto. Um dia veio um guruzão aí da rede social aqui em Uberlândia fazer uma palestra e a gente teve possibilidade de perguntar para ele. Ele falou assim, não, 20% da verba migrou para o digital e tal. Aí eu falei assim, cara, olha só o que você está falando. Se 20% da verba saiu da televisão para o digital, significa que 20% não significa que só 20% da agência, que só 20% a mais de trabalho. Não é. Porque você fazia um VT, colocava ele no ar, estava lá com 100% da verba na televisão, no rádio, na mídia convencional. Agora não. Agora esses 20% de verba significa muito mais trabalho para a agência, muito mais custo para a agência. Você imagina você fazer 2 posts, 2 artes finais todo dia e mais um videozinho por dia. Se você for... Agora você pensa na agência, nós temos hoje 12 clientes em redes sociais. Faz a conta, se você for fazer uma postagem diária, porque tem cliente que não demanda uma postagem diária, tem cliente que é 3 por semana e por aí vai. Depende do estudo, por isso que eu tô falando. Tem que ter um estudo, porque senão você vai cobrar 6, 7 postagens do cliente por semana e ele não precisa de 6, 7 postagens, então o custo dele vai ficar alto, você não vai dar o resultado. Tem que ser técnico nessa área. Queria te agradecer bastante, Bruno, pela sua vinda aqui no programa Momento Empresarial. Deixar as câmeras aí para as suas considerações rápidas, finais. Eu posso fazer merchan? Pode fazer o seu merchan, falar da agência, o endereço. Não, eu quero agradecer o convite. A gente está sempre à disposição para falar sobre o mercado, que eu acho que é importante as pessoas entenderem um pouco mais, abrirem a cabeça. Inclusive, a gente está até desenvolvendo uma proposta de um time focado, inclusive, no que a gente está falando agora de web, para que os empresários entendam as oportunidades que eles têm no mercado web, mas eu quero deixar uma mensagem final principal o seguinte: não ache que você vai pegar a sua verba e vai colocar no meio digital e que está resolvido. Não tem como. Se você sair do offline, vai ter problema. Não compare uma verba de um grande veículo, de uma televisão, de um outdoor, de um rádio, na nossa cidade, com, não, vou tirar essa verba, vou migrar ela. Não.
você tem que fazer um estudo, você tem que ter uma pessoa que te oriente, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Tem que ter uma pessoa que te oriente a qual percentual da verba tem que ir para cada meio. O meio web, ele é mais um meio de comunicação, mais um canal de comunicação que você tem que usar. Uma das ações que você tem que fazer. Só que você não pode abandonar nenhuma das outras. Tem que ser simplesmente um rateio inteligente da verba. E não pare de comunicar, porque você vai perder a venda para o seu concorrente. Beleza. Isso é fato. O site e o telefone da Tubi. O site da Tubi é www.tubi.ppg.br. Eu vou soletrar, porque o to be, às vezes as pessoas não entendem muito inglês. Mas é aquele verbinho que todo mundo fala assim, é o verbo to be. É o verbo to be. É o TOBE. TOBE. Tem gente que se lê em português errado vai ler outra coisa, né, Milton? E o telefone? O telefone é 3210-2343. Legal. Bruno, aqui no Momento Empresarial, a Promomarcas, que é o nosso prestigiador aqui do Momento Empresarial, presenteia aqui todos os nossos clientes com uma caneta da Promomarcas Brindes. Então, receba aí o nosso presente. Muito aqui. Obrigado, Tá Promomarcas. É isso aí, te agradeço mais uma vez, Bruno, obrigado. Queria agradecer a você, público telespectador, que nos prestigia semanalmente com a sua audiência. Agradecemos também aos patrocinadores, em destaque a Aramis, que prestigia o programa. É isso aí, muito obrigado e até a próxima semana.